Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a leitura de Os Três Mosqueteiros, que é um clássico do Alexandre Dumas. Eu li ele nessa edição linda da Zahar, que é comentada e ilustrada. Foi uma experiência muito legal. Foi a primeira vez que eu li numa edição comentada e ilustrada da editora Zahar. Eu gostei muito da tradução e de encontrar essas ilustrações, ter alguns comentários históricos, algumas curiosidades, assim, em notas de rodapé, que daí seriam os comentários. Olha que o livro é muito lindo, ele tem uma edição maravilhosa. Eu tô contando um pouquinho pra vocês sobre isso antes de falar do livro, porque muitas pessoas me perguntam sobre a edição que eu li, tal clássico, já que existem várias edições. Mas o dos Três Mosqueteiros, o livro físico, é mais difícil você achar em outra edição, então é essa daqui mais trabalhada que você encontra pra comprar. A tradução do livro até ganhou um prêmio Jabuti, é do André Teles e Rodrigo Lacerda, é os mesmos tradutores do Conde de Monte Cristo, também da editora Zahar. E esse daqui, gente, foi a leitura que nós lemos no Clube de Clássicos durante o mês de outubro. Então, se você ainda não sabe desse clubinho de leitura, tem uma leitura exclusiva de um clássico todo mês nesse grupo, mas todo mês eu faço, na verdade, um grupo diferente para cada uma das leituras, para ficar tudo bem organizado. A gente faz metas semanais e discute toda semana o que a gente leu durante aquela semana, então uma experiência muito legal. Com essa leitura, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco atrapalhada no cronograma, eu não acompanhei ele, eu deixei tudo pra ler mais pro final do mês, porque eu tava com muitas mudanças assim na minha rotina no mês de outubro, e daí tinha esse calhamaço, né, porque o livro é muito grande pra ler ainda nesse mês, então eu me atrapalhei um pouco. Mas eu acredito que ele não seja um livro denso de ler assim em um mês. Eu acho que você consegue ler ele tranquilo. A escrita do Alexandre Dumas é muito boa. Para quem leu O Conde de Monte Cristo, eu acho que você vai ter a mesma fluidez aqui nesse livro também. Então, bora de enrolação e falar um pouco sobre a história para vocês, a minha experiência com ela. Mas antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, e na caixa de descrição vai ter as informações sobre o Clube de Clássicos, caso você queira participar das próximas leituras. O livro tá bem pesado, gente, ele tá bem pesado, ele tem cerca de 680 páginas, então eu não vou ficar segurando ele, porque ele vai cansar meu braço. Mas aqui no livro nós temos como protagonista o D'Artagnan. Ele tem um sonho de se tornar um dos mosqueteiros da guarda do rei, então ele sai em busca desse sonho com uma carta de recomendação que ele precisa entregar pro capitão aí dessa guarda dos mosqueteiros, e durante o caminho acabou roubando essa carta dele, então acaba ficando mais complicado para ele conseguir se tornar um mosqueteiro. E daí acontece também algumas situações aqui no começo do livro no qual ele acaba se deparando com os três importantes mosqueteiros da guarda do rei, que são o Athos, Porthos e Aramis. Então, o título do livro fala Os Três Mosqueteiros por causa deles três, que são amigos, muito amigos, inseparáveis, mas na verdade são quatro mosqueteiros, porque o D'Artagnan acaba se juntando a eles, acaba se tornando amigo deles também. Por isso que tem essa confusão aí na quantidade de mosqueteiros que nós temos na história. E assim, gente, começa a história. Eu não vou detalhar pra vocês, não vou dar um resumo do que é a história, mas pra contar pra vocês a minha experiência com o livro, o que você pode encontrar de legal nele. Então, resumindo o comecinho, é mais ou menos isso que acontece. Essa parte do começo, que ele acaba encontrando os mosqueteiros, é muito legal. Acho que foi uma das minhas partes preferidas, porque acontece de uma forma inusitada, acontece de uma forma muito brusca também, acontece tudo de imediato. Então, foi uma parte que me envolveu bastante logo no começo da leitura, e esse é um grande ponto, assim, pro livro, porque você não sabe o que esperar, se você vai ter uma leitura fluida, se vai ser um livro mais detalhado nas questões históricas, e com esse começo meio que frenético, envolvente, você já fica mais animado para continuar a leitura, e isso é muito legal. Um dos pontos mais fortes que você vai encontrar aqui no livro é todo o contexto histórico que ele tem. O livro, ele é muito político. Esse daqui é um livro que envolve muito a política da Europa do século XVII.
17, gente. E tem muitas coisas envolvidas ali da guerra que estava acontecendo entre a França e a Inglaterra. Então o livro tem muitas referências históricas, ele tem muito embasamento político dessa época em que o livro se passa. Então, se você gosta de clássicos históricos, essa daqui é uma excelente recomendação para você. No livro do Conde de Monte Cristo, nós também temos um pouco de contexto histórico, principalmente no começo do livro, envolvendo a França. Então, o autor traz isso mais aprofundado, eu acho, nessa outra obra dele. Então, vá em mente que essa história aqui, ela é muito mais política acima de tudo, mas ela tem outros elementos muito interessantes que foram o que eu mais gostei na história, porque eu não sou uma pessoa assim que gosta tanto de contexto histórico na hora de ler os clássicos. Eu gosto mais dos clássicos novelão. Então por isso que eu gostei muito do Conde de Monte Cristo. E o autor traz também um novelão aqui durante a história também, no meio de todas essas intrigas políticas. Então uma das coisas bem intrigantes que você vai encontrar aqui são casos amorosos, são combates dramáticos também, você vai encontrar aqui. E uma coisa que ele sabe fazer muito bem, que é personagens vingativos. Gente, temos personagens vingativos nos Três Mosqueteiros e foi a parte que eu mais gostei. E nós temos personagens assim, ó, com sangue nos olhos. É muito, muito legal de acompanhar esse drama todo envolvendo essa questão da vingança. E o mais legal de tudo é que envolve muito uma mulher. Nós temos aqui uma mulher que busca vingança, além do nosso protagonista também está envolvido nisso. Então, eu gostei muito de me envolver com isso no livro. Eu acho que foi a parte que eu mais gostei dele. Eu acho que a única coisa, assim, que seria um ponto negativo para mim é que a leitura acabou se tornando cansativa em certa altura do livro. Eu não sei se era o momento que eu li do livro, como eu falei para vocês, era num mês que tava acontecendo mudança na minha rotina, eu não tava tendo muito tempo para aproveitar mais a leitura, ou se era por conta das questões históricas e políticas que não me chamam tanta atenção, que eu achei um pouquinho mais desgastante ali no meio do livro. Mas no geral, gente, foi um livro que eu amei muito por conta desses outros detalhes que eu falei pra vocês, que são muito legais de acompanhar. Nós temos, eu acho que, personagens muito emblemáticos. Os personagens que o autor traz aqui são personagens engraçados, são personagens apaixonados, são personagens com garra, sabe? Pra fazer o que for preciso que eles façam. E uma coisa que nós temos aqui também como um ponto bem positivo seria esse relacionamento entre os mosqueteiros, né? Como que funciona a amizade deles, o código deles, desentendimentos entre eles, como que cada um se enxerga ali na vida que eles têm, o que eles buscam almejar, o que eles realmente querem ser. Então o livro ele trata muito disso no desenvolvimento desses personagens, sobre quem eles realmente são, quem eles realmente querem se tornar, principalmente o protagonista, o D'Artagnan, que sempre teve esse sonho de estar envolvido ali nessa guarda, né, dos Três Mosqueteiros. O envolvimento político deles também, como que é desenvolvido aqui no livro, é muito interessante o desenvolvimento dos personagens e você conhecer a personalidade de cada um também ao longo da leitura. Então, para quem leu o Conde de Monte Cristo, gente, é inevitável eu não comparar, né, com vocês. Eu quero muito recomendar que vocês também leiam Os Três Mosqueteiros, porque o autor sabe escrever personagens inesquecíveis, ele sabe trazer muito bem esse tema da vingança e também ele consegue trazer um novelão aí com um contexto histórico e político muito interessante também para quem gosta dessas duas situações na hora de ler um clássico dessa época. Então vale muito a pena a leitura. Ele tem uma continuação, né, a história dos Três Mosqueteiros. Um dia eu vou ler, mas eu não prometo quando, porque é um livro grande também. E vocês acreditam que eu acho que nunca assisti o filme dos Três Mosqueteiros? Se eu assisti, eu acho que eu era muito criança, assim, porque eu não lembro de nada. Eu lembro que tem um filme da Barbie dos Três Mosqueteiros. Então agora eu tô bem ansiosa pra ver alguma adaptação. Eu só lembrava da frase emblemática de um por todos, todos por um, que daí você encontra aqui na história também. E é isso, gente. Me conte nos comentários se você participou dessa leitura coletiva
coletiva dos Três Mosqueteiros, se você já tinha lido o livro em algum momento, ou se você ficou com vontade de ler agora, depois do que eu contei pra vocês, da minha recomendação. Aqui na caixa de descrição vai ter o link dessa edição lindíssima que eu recomendo muito, que você comprando com o meu link acaba me ajudando bastante. E aqui do lado eu vou deixar uma playlist com a resenha de outros clássicos que já lemos no clubinho. Caso você queira ver alguma dessas resenhas, tem o do Conde de Monte Cristo ali na playlist. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!